E o maior de todos os mandamentos, com certeza você já sabe qual é: amar a Deus sobre todas as coisas. Por que será que Deus precisa que a gente o ame acima de tudo, a ponto de todas as coisas perderem a importância e ele ser o tudo na nossa vida? Será que Deus tem problema com o ego? Ou será que Deus teria autoestima baixa que precisasse que nós estivéssemos sempre o dando honra, glória e louvor? Será que nós temos amado e honrado a Deus como Ele quer que a gente o honre e o ame? Como amar a Deus? Como amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma e toda a nossa força? É isso que eu quero colocar aqui para a sua vida hoje. Fica comigo nos próximos minutos. Oi, gente, tudo bem com você? Que bom que você está aqui de novo para juntinhos a gente estar meditando na palavra de Deus. É tão bom, né? E que a gente possa colocá-la em prática de forma simples na nossa vida. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você, tá bom? E para você que não me conhece, eu me chamo Luciana. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de mais nada, vamos esclarecer aqui um assunto, né? Porque Deus não tem ego baixo, Deus não tem autoestima baixa, Deus não precisa que nós estejamos o honrando e glorificando e dando glória a Ele para que o ego dele se exalte e a autoestima se eleve. Não, Ele não precisa disso e cada um de nós, óbvio que sabemos disso, na verdade. Então, se a palavra de Deus nos diz que Deus é pleno, Ele é completo em si mesmo, por que eu e você precisaríamos amá-lo de todo o coração e entendimento? Qual é o sentido e o propósito de Deus em colocar esse mandamento acima de todos os outros? Sabe por quê? Pelo simples fato de que esse seria um lugar onde estaríamos em segurança. Deus sabe que se nós não estivéssemos colocando Ele como tudo na nossa vida, o amor por Ele sendo maior, nós estaríamos correndo risco, porque nós estaríamos tendo que dividir, nós passaríamos a dividir o amor dele com outras coisas, com ídolos, com prazeres, com amor por outras pessoas. Isso tudo acarretaria dano para nossas próprias almas. Olha só o que Deus nos diz em Mateus 6:24. Ninguém pode amar e servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é claro que aqui não está se falando somente em dinheiro. Quando Deus fala em senhores, é qualquer tipo de coisa que pode estar sendo colocado no lugar de Deus de alguma forma e nos prejudicando. Porque a partir do momento em que a gente coloca o nosso foco em outra coisa e vai deixando Deus de lado, vai parando de buscá-lo, de querer conhecer mais dele, de servi-lo, de adorá-lo, todas essas coisas que nos preenchem, que nos inundam da presença dele, é óbvio, é claro que com o passar do tempo nós vamos nos dedicando cada vez mais às outras coisas. E uma coisa que eu sempre falo é que muita gente se engana achando que porque está indo na igreja todos os dias, servindo em vários ministérios, dedicando todo o seu tempo a Deus, ela realmente está vivendo para Ele e amando a Ele acima de todas as coisas. Porque isso pode ser uma forma que o inimigo usa para afastar você realmente da presença de Deus, desse amor,
né? Porque a gente só consegue nos inundar dele estando na presença dele. O servir na igreja, o servir as pessoas no nosso dia a dia é uma consequência de nós estarmos cheios e transbordarmos, não é verdade? Então, quando a gente coloca outros senhores, né, que pode ser qualquer coisa, inclusive o nosso próprio serviço a ele, pode estar nos afastando da presença dele e assim de colocá-lo acima de tudo e de todos na nossa vida, inclusive do nosso ministério. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 16, olha o que Deus nos diz. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito sério, né, gente? Porque se você parar para pensar, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo, né? O que realmente nós estamos vivendo, o que realmente nós estamos buscando, será que realmente o nosso coração e a nossa vida está inteiramente nele? Tudo que a gente faz, tudo que a gente sonha, será que os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos dele? Ou será que a gente se aproxima de Deus somente para pedir ou para nos dar coisas que a gente está precisando, que a gente quer? A gente precisa estar sempre sondando o nosso coração. Seja sincero com você mesmo, diante de Deus. Onde está o seu coração? No que você tem pensado? Você tem realmente buscado a Deus em oração para conhecê-lo mais, para se aproximar dele? Ou será que você tem o buscado simplesmente para reclamar e para pedir? Porque para você ir até Deus para pedir, isso não é um problema. O problema é quando você só o busca para isso, entende? Em Atos 17, versículo 24, Deus nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não precisa de nada, ele é completo em si mesmo. E olha como ele nos ama a ponto de não deixar que a gente tivesse que ir em algum lugar para buscar ele, mas porque ele não habita em um santuário, ele habita em nós mesmos, ele está sempre perto de nós, ele está sempre em nós. Mas nós é que precisamos buscar cada vez mais nos encher dele, da sua presença. E aí no versículo 27 ele diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe, Deus ele nos criou com o propósito de buscá-lo e tateando-o encontrá-lo. Ele deseja que nós o busquemos de todo o coração, que a gente vá vasculhando todos os cantos de todas as formas e dando um passo e quando a gente dá aquele passo e a gente encontra algo, ele vai dar o passo dele, nos mostra mais um pouquinho dele e assim a gente vai avançando de passo em passo. Mas como a gente pode realmente encontrá-lo? Em Jeremias 29:13, Deus nos diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro.
a gente precisa entender que Deus, Ele não está interessado diretamente na nossa busca por Ele, mas no real motivo dessa busca, o porquê da gente estar indo atrás dele, sabe? E a gente precisa ser intencional, a gente precisa não deixar que nada impeça da gente estar indo em busca de mais desse Deus, de estar realmente inundado da presença dele. Não se engane, muitos cristãos estão vivendo, até estão no caminho certo, estão fazendo a coisa certa, mas acabam se deixando levar por distrações que vão impedindo de estar ali no centro da vontade de Deus, no centro dessa busca, sabe? E isso, de ter um momento de qualidade com Deus. E isso pode ser qualquer coisa, como eu falei, a própria igreja, estar na igreja 24 horas. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos ir à igreja, congregar, estar próximo de pessoas que vão nos ajudar a crescer, que quando a gente cair, elas levantam, e quando elas caírem, a gente levanta. Nós precisamos uns dos outros e Deus não nos criou como uma ilha, como eu sempre falo, né? Tem uma historinha que eu quero contar para você que é muito interessante, que o pastor da minha igreja contou, né, em um dos cultos, com relação ao filho dele, que representa um pouquinho de tudo isso que a gente está falando, assim, com relação ao amor e a busca entre um filho e um pai, né? E o filho dele, sempre ele quando voltava de viagem, o filho dele estava ali presente, toda a família reunida, todo feliz para estar recebendo o pai que estava chegando depois de dias de viagem, né? E o filho dele tinha um sonho, que era ganhar um videogame. Mas até que chegou um dia que ele se compadeceu do filho, né? E quis realizar o sonho, o desejo do filho de ter um videogame. E aí ele deu esse videogame para ele, e a partir desse dia, ele começou a perceber que sempre quando ele chegava em casa, o filho não estava mais presente na sala, junto com a família ali, esperando por ele. E ele começou a se entristecer com aquilo, e pensar, poxa, por que ele não está mais aqui para me receber, para a gente estar junto, ter o nosso momento, né, a alegria de estar ali em família, sendo acolhido e tal. E aí ele viu que sempre era o bendito do videogame. E sempre ele chamava o filho e o filho dizia, peraí pai, tô terminando de fase, tô acabando, tô descendo, né? E sempre ele precisava terminar ali o que ele estava fazendo para poder depois dar atenção ao pai. E isso muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes a gente tem sonhos e planos nossos, particulares, que a gente quer realizar e a gente fica pedindo a Deus, pedindo que Deus realize aquele sonho que a gente quer muito. E Deus, Ele quer nos dar, mas Deus, Ele olha se realmente aquilo vai ser para o nosso bem. Porque se aquilo que Ele vai nos dar, se Ele vai te dar, vai tirar você do foco principal que é Ele, que é o que realmente vai lhe preencher e vai lhe trazer paz, felicidade e vida. Se alguma coisa que Ele for te dar for tirar isso desse momento com Ele, de alegria, de proximidade, não é bom que Ele te dê. Por isso que sempre tem um momento certo para a gente receber. Por isso que muitas vezes o meu pastor ele fala que será que Deus é do contra? Porque quando a gente quer muito algo, a gente não recebe. Mas quando a gente está deixando para lá, não estou muito mais interessado nisso, né? Se vier, veio, se não vier, que seja feita a vontade de Deus. Então, aí a gente vai e recebe, e aí Ele nos dá. E aí, será que Ele é do contra? Não, não é que Ele é do contra, né? É porque realmente Ele quer que a gente esteja
cheio, inundado por Ele, até que nada mais importe, a não ser a presença dEle na nossa vida. Tem até aquele versículo que fala, né? Buscai o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele tem que estar em primeiro, Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E isso tem que ser algo real dentro de nós, não da boca para fora. Porque Deus conhece o meu coração e o seu. Então não adianta a gente querer se enganar. Estando plenos dele, realmente ele estando acima de tudo, as demais coisas não vão nos importar. Porque nós vamos estar satisfeitos. A gente vê tantas histórias, né, dos próprios apóstolos, que tantas situações que eles passavam, né, muitas vezes ali na própria prisão, eles passando por sofrimento, por dificuldades e dores, mas eles nunca deixavam de adorar e louvar o Senhor, porque eles sabiam que a vida deles estava no centro da vontade de Deus, e tudo Deus tem um propósito na nossa vida, então tudo que acontece é por um propósito, e eles sabiam, então eles não se desesperavam, eles não se angustiavam, porque eles sabiam que eles não iam ficar ali, que Deus tinha um plano naquilo, que grandes coisas iriam acontecer a partir daquilo. Por isso que o meu desejo hoje é que você tenha cuidado com o que você pede, o que você tem pedido para Deus em suas orações, em seus momentos com Ele. Porque Deus, em seu infinito amor e bondade, Ele vai te conceder. Ele pode até te conceder. E quando Ele te conceder aquilo que você tanto anseia na sua vida, aqueles brinquedinhos que a gente tanto sonha e deseja, que esses brinquedinhos não acabem nos distraindo da presença dEle, não acabem nos afastando de colocá-lo em primeiro lugar e amá-lo acima de todas as coisas. E mesmo coisas que são lícitas, que não haveria problema algum dele nos dar, pode nos afastar dele. E tem uma canção que, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou no meu coração, de muitos anos atrás, que ela expressa exatamente isso. Depois você pode pesquisar na internet. Ela diz assim: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Esse é o meu desejo para a sua vida. Ame-o de todo o coração, até que nada mais importe. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com alguém que certamente precisa ouvir, e deixe sua curtida para que mais pessoas sejam alcançadas através desse canal. Deus te abençoe.